Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Estamos aqui num sábado, mais um sábado ensolarado, na Faria Lima, em São Paulo. Nova temporada, o mesmo patrocinador, contrato renovado, a Bravo, que atende mais de 6 mil CNPJs no Brasil em BPO, na área fiscal, contábil, na parte de folha de pagamento, na gestão da reforma tributária e também em transformação digital. Hoje é um sábado de luxo. Recebo aqui minha amiga Ana Mussi, concorridíssima. Ana, eu acho que eu pedi música no Fantástico, porque é a terceira vez, agora a terceira deu certo, ela veio me visitar. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast aqui. Muito obrigada, Augusto. Uma honra estar aqui com você para a gente compartilhar esse momento juntos, bater esse papo legal. E, de fato, assim, eu peço desculpas pelas minhas ausências anteriores, mas foram muito bem justificadas. Com certeza. Eu tenho que dizer que meu filho está começando agora, segunda-feira na faculdade, na Poli. Que legal! E o último semestre de 2023, o foco era ele. Então, foram muitos simulados, muita questão de formatura, muito compromisso que fez com que eu priorizasse essa questão de família. E agora não, está tudo estruturado, as aulas dele começam, acabou de fazer 18 anos, é um outro momento da minha vida. Maravilha, Ana. Assim, a família não concorre com ninguém, né? Eu queria te perguntar, a primeira pergunta aqui, nossa tradicional, o que te trouxe até aqui, Ana? O que tu fez? Faculdade, trajetória, divide um pouco com a gente. Bom, eu me formei em Direito e eu posso dizer que eu queria ser jornalista. Então, assim, sério. Era algo que me motivava, porque eu achava o máximo a gente viajar, trabalhar com comunicação. Mas eu tive um tio que me influenciou muito, porque ele disse que, como advogada, eu podia fazer tudo o que eu quisesse na minha vida. E aí, foi exatamente através do direito que as minhas portas foram se abrindo e eu fui galgando o espaço no mercado e cheguei na área tributária. Advoguei antes em escritórios, fui estagiária, rata de fórum, conhecia tudo de fórum. Sim. João Mendes era minha casa, conhecia tudo. Subia e descia aqueles andares, assim, todos os juízes me conheciam, todos os cartórios, e até que chegou um momento que eu quis migrar para algo mais robusto, para uma empresa de grande porte, e comecei minha carreira na área tributária. E aí foram muitos anos e continuarei ainda por muitos anos, porque a gente tem esses desafios, a gente tem energia, e eu acho que hoje a experiência é que faz com que a gente, de fato, tenha um diferencial para poder gerir, né? A gestão hoje é o principal motivador, né? Deixar um legado, você ser uma referência. E aí eu cheguei em uma empresa de auditoria, empresa de grande porte, contrata profissionais recém-formados, e aí eu não sabia o que era uma empresa de auditoria. Eu entrei na PwC, que era PW, Pricewaterhouse, e era Big 8, né? Big 8, então tem um tempo. E aí foi apaixonante para mim. Assim, cada projeto, cada cliente, o time, foi algo assim que formou toda a minha base de conhecimento, de prospecção, e eu sabia que a carreira estava na minha mão. E aí eu fui desenvolvendo, e fui ficando, e aí trabalhei na área tributária, projetos de auditoria, clientes normais, projetos normais, até que criou-se a área de M&A, de Transaction Service. E aí eu me apaixonei. E cada projeto um baita desafio. Então, fui uma das pioneiras na área de Transaction Service. E com isso eu fui me desenvolvendo e fazendo as minhas due diligências. E eu, quando engravidei, é engraçado, eu falava assim, meu filho vai ser o melhor cara de due diligence, porque assim, foram uns 9 meses fazendo muita due diligence, viajando, e ele assim me acompanhava. Foi um momento muito especial na minha vida. Mas também foi um dos projetos de M&A, de due diligence, que eu recebi um grande convite. E aí eu posso dizer que não foi fácil. Não foi fácil tomar a decisão de sair da PwC. Né? E eu tinha lá a plaquinha de patrimônio, foram 15 anos da minha carreira. Mas era um momento que eu tinha que tomar uma decisão e aceitar o desafio.
E aí eu fui para um escritório de advocacia de grande porte, Tosini Freire, fiquei lá 2 anos como sócia da área tributária. E aí foi outro grande aprendizado. Porque a vida é assim, a gente aprende o que a gente quer, o que a gente não quer, o que te faz bem, o que não te faz bem, o que te faz feliz. E eu aprendi muito lá, mas não era o meu perfil, né? Eu sempre fui engajada com time, de mão na massa. E acabei saindo. E aí tive um período ali, uns meses, para avaliar a minha carreira. E recebi um convite para estar na Schneider Electric, que eu completo este ano 14 anos. Ou seja, esse ano você, mais ou menos, metade da carreira consultoria, metade da carreira como executiva. Exatamente. E 2 anos no meio do caminho como advogada. Exato. Dei a volta na mesa. Então, isso faz com que hoje eu esteja aqui para contar um pouco da história, para falar de quem eu sou e poder contribuir para esse público tão diverso que a gente tem. Muito legal. Então, eu completo 14 anos na Schneider como diretora da área tributária e também agora como líder de DEI, de Diversidade, Equidade e Inclusão, que é um outro desafio. E eu estou combinando os 2 chapéus na parte de diversidade e continuo o meu trabalho na área tributária. Muito bom, Ana. Sensacional. Agora, nessa tua trajetória de executiva da área tributária, como é que você vem enxergando, grosso modo, né, Ana, assim, qual a tua expectativa da reforma tributária, assim? Bom, eu posso dizer que eu era descrente, né? Eu acho que... Por quê? Na verdade, porque eu passei muitos anos esperando. E muitos sonhos, e muitos planejamentos, e muito trabalho, e muito relatório, e muita justificativa para as diversas situações do contexto tributário que a reforma vinha para justificar, para mudar. Então, eu vivi toda essa expectativa, e aí chegou um momento que você fala, será que eu vou me frustrar novamente? Mas ela veio, ela foi aprovada. Mas o que é de fato a reforma tributária, eu acho que ninguém tem a resposta certa. Porque a gente tem, de fato, uma lei que foi aprovada, a gente tem muito trabalho pela frente, mas a gente ainda tem uma reforma tributária em construção. Sim. A gente tem ainda determinados fatores essenciais de uma reforma que não foram exatamente definidos, que é quanto que eu vou pagar. Como é que você vem fazendo essa gestão da comunicação com o acionista, com o teu chefe lá fora, por exemplo? E aí, boa pergunta, Augusto, porque eu digo o seguinte, lógico que você tem que entender muito bem quem é o teu gestor e qual é o DNA da tua empresa. Como que você consegue trabalhar a área tributária, passar informação, credibilidade, reputação, sem, de fato... como você falou aqui, virar uma louca dentro de um manicômio. Sim. Que a área poderia levar um profissional a essa loucura. Então, a gente tem que dar a informação de que ela está sendo acompanhada, está sendo gerida, só que a gente não tem todos os elementos para dar, de fato, um efeito de cálculo de que vai ser tantos por cento de incremento ou tantos por cento de decréscimo. Isso a gente não tem, que é o número que todo mundo quer. Então, para falar com o meu gestor, com o meu acionista, é de fato mostrar que a gente está trabalhando. Mostrar que existem situações de transição muito críticas e muito complexas. A gente não pode fazer a empresa parar, e eu acho que a área tributária muito tempo foi vista como uma área-chave, mas também como uma área que destruía vários projetos. Por conta da área tributária, por conta do imposto. Então, eu quero dizer, eu não sou o imposto, eu estou aqui para gerir uma situação. Mas existem outros tantos projetos dentro da empresa que estão acontecendo. Tem mudança de sistema. Então, se o global vem e determina, vamos migrar de sistema, o Brasil vai fazer parte do projeto, é piloto, eu não posso justificar, não vamos por conta de uma reforma. Eu tenho que viabilizar tudo isso. Então, falar com o acionista estamos trabalhando numa situação crítica, complexa, que a gente tem migração de sistema,
A gente tem projetos em andamento aqui no Brasil, como projetos globais, regionais, mas a área tributária, ela precisa estar engajada, ela precisa participar de todos esses projetos e fazer acontecer de alguma forma. Então, a gente vai ter um planejamento muito grande, porque até antes da reforma tributária, eu tenho algo muito impactante, que é a mudança da legislação de preço de transferência. Sim. Né? Então, dentro do grupo, empresas que a gente antecipou os efeitos, empresas que não antecipou, e a gente precisa saber trabalhar né? Muito bem isso, porque a gente muda de patamar, a gente tem agora um novo viés de efeito de controle de preço drástico. Então, associado a isso, a gente tem que fazer planejamento e as prioridades. Então, o acionista ele tem que saber que a gente vai ter uma mudança. Acho que também pelo fato de que eles não conseguem dominar o conhecimento, porque a gente não tem um VAT, nem vai ter com a reforma. A gente ainda vai ter uma complexidade. E o ponto-chave é você dar a credibilidade de que estamos dentro do compliance, seguindo a lei, e que vamos ter recursos para fazer essa transição, que é longa. Sim. Que é longa. Longa demais até, né? Muito, muito, porque a gente gostaria que fosse algo muito mais fácil, rápido, e não que tivesse um nível de complexidade de você ter um sistema que converge, né, o sistema atual com o futuro para poder trabalhar. Então, é isso. A gente precisa ser parceiro do negócio, a gente precisa se estruturar para essa grande mudança e comunicar que existem pessoas responsáveis que vão fazer acontecer. Agora, que eles vão entender, dominar, não vai. Agora, nesse contexto, Ana, de pessoas que vão fazer acontecer, que tipo de profissional você busca para trabalhar com você e que tipo de profissional você vai buscar para justamente fazer acontecer nesse período? Bom, para trabalhar comigo, e vou dizer dentro da empresa que eu atuo no momento, a gente precisa de pessoas, primeiro, que tenham vontade. Pessoas que... Atitude. Ação. Não dá para a gente trabalhar com pessoas que esperam, né, a tarefa vir, cumpre aquela tarefa, que não crie seu sonho, que não tenha sua ambição. A gente precisa de ação. Então, o meu time ele é muito estratégico, porque até dentro da empresa a gente tem uma divisão do time de compliance em relação ao time estratégico de governança, e eu estou na governança, e interajo com as demais áreas dentro da empresa. Por isso, eu preciso de pessoas que realmente queiram acontecer. E até eu tenho um exemplo para citar. A gente tinha um estagiário, terminou direito ano passado, se formou, e aí ele falou, não, eu quero continuar. Eu não tinha um headcount ali, uma possibilidade de contratação. E ele falou, não, mas eu entendi que eu preciso aprender mais com a empresa e com vocês. E aí ele tomou a decisão de fazer uma segunda faculdade na área financeira e continuar estagiando conosco. Isso é uma pessoa de atitude. Mas, acima de tudo, eu conversei com ele para dizer, o importante é a tua carreira, o teu futuro, não só a questão do relacionamento para você continuar trabalhando aqui porque é legal. Então, isso é que eu espero de um profissional, que ele seja feliz. Para ser feliz no ambiente de trabalho, tem que ser feliz na vida dele. Tem que ter essa combinação de fatores. E criar os seus sonhos. Porque a gente, junto, consegue realizar os sonhos, consegue crescer. E você vai dando a munição. Você vai fazendo com que esse profissional vá se transformando, vá crescendo para um mundo de oportunidades que existe. Mas, focando nesse momento, nesse período de transformação, nesse período de reforma, a gente, para trabalhar e viabilizar, no momento a gente tem ainda uma equipe de shared service para a parte de compliance, que reporta ao financeiro. Vai ter algumas migrações de projeto para outsourcing. E a reforma tributária, eu entendo que a gente vai partir para um estudo com terceiros nesse momento, até que a gente tenha
uma definição de headcount para o futuro, para ver se a gente volta a incorporar para dentro da empresa. Entendi. Não, muito legal. Você também tem a impressão, Ana, como eu tenho, que essa legislação de preço de transferência, você vinha comentando aqui, ela tira do Brasil um pouco dessa, ou toda a autonomia na gestão de preço, porque isso passa a ser uma arbitragem do headquarter. Eu acho que hoje o headquarter tem um mapa, como se fosse um jogo de war, dizendo, olha, agora que entraram na OCDE, ou estão seguindo as normas, não entraram ainda, né? Vai haver uma arbitragem de margem. Então, tem muita empresa que até pouco tempo tinha margens elevadíssimas e que agora, com análise de funções, riscos e ativos, vai desidratar isso no Brasil para levar para a Europa, né? É isso, né? Dependendo do setor, sim. Isso vai ter uma mudança muito grande no Brasil, dependendo do setor que você atua. Sim. A gente que está numa área ainda que tem grande parte do negócio em produtos, mas também a gente tem todo um foco na questão de serviços, de software, uma transformação de uma empresa de tecnologia muito grande, sustentabilidade. Então, hoje, a gente vai se deparar com uma situação difícil dessa mudança, porque o meu benchmark ele não é tão simples, porque eu tenho muitos segmentos. Sim. Eu tenho muito produto, eu tenho muito tipo de cliente, eu tenho projeto, eu tenho varejo, a parte toda de home distribution que a gente fala, e tenho uma área de software gigante e serviço, de ser sustentável, de como te ajudar a você controlar a sua energia, os seus gastos, como otimizar, como reduzir a emissão de carbono. Então, assim, é um portfólio gigante. Sim. Preço de transferência será um grande desafio. E, de fato, tanto a gente tem uma política global, que ela não vai nunca deixar de existir, só que a gente vai ter que trabalhar a situação de que a política global ela não vai ser suficiente. E trabalhar muito bem a questão dos comparáveis. Como chegar nesse trabalho, para a gente ver o impacto. Mas, nesse ponto, eu acho a mudança muito positiva. Eu entendo que é uma mudança positiva. Então, a gente é difícil, e hoje o profissional da área tributária, muitas vezes, a gente está aqui para gerir a transformação. Sim. Mas a gente não detém todo o conhecimento. Então, por isso que é importante você ter todo um controle, um equilíbrio, porque não está mais na sua mão a questão do conhecimento técnico. Sim. Porque você não consegue saber como vai ser, como vai realizar, e como é uma mudança muito grande de paradigma, tanto na reforma tributária como nessa questão de preço de transferência, que os próprios consultores, muitos ainda não estão preparados. Não, então, exatamente. todo mundo está no mesmo patamar que é de aprendizado. Com certeza. Aonde você vai aprender e como você vai aprender é que é uma jornada que a gente vai precisar saber muito bem como fazer. E lembrar que a gente já sai em desvantagem, porque a gente tem 1 ano para aprender e a Receita Federal tem 5, né? Então é sempre esse jogo desequilibrado. A gente escreveu um livro juntos, né, Ana, 2 anos atrás. Qual o papel da transformação digital nesse processo? Porque o livro fala um pouquinho disso, né? Fala. E o meu capítulo foi exatamente da fiscalização. E aí, na fiscalização, eu bati muito na questão da transparência. Sim. Porque a informação ela já está no sistema. A Receita Federal, os estados, eles já detêm toda a informação necessária para te autuar, para te fiscalizar. E quando ele vem interagir com a empresa, é a grande oportunidade que você tem para tentar explicar os gaps. Olha, uma situação de operação é um pouco diferente disso por conta do tipo de operação, do tipo de cliente, do negócio, aonde a gente está. Enfim, esse livro ele foi fantástico porque ele, de fato, abrangeu situações de gestão importantes e, especificamente no meu capítulo, a questão digital era primordial, porque a informação está lá. Só que como que você trabalha a informação que a Receita tem e você consegue aplicar e justificar determinadas diferenças, seguindo a lei.
Sim. com transparência. Isso é fundamental. Aproveitar e mandar um abraço pro nosso amigo Lionel, que juntou aquela turma toda lá para escrever aquele livro. Pessoal do TNI. Exatamente. Ana, como é que um profissional de tech se torna responsável por diversidade e inclusão? Como é que acontece isso? A gente vive... Eu digo que quando veio a pandemia, a gente já vivia numa pandemia. Uhum. A gente já tem tanta mudança de legislação. Uhum. A gente tem, cada dia, um desafio enorme para vencer. A diversidade, ela só vem, de fato, primeiro, acho que vem o viés da empresa, né, que a gente tem que realmente agradecer. E eu tenho como a Schneider Electric algo assim, com muito carinho, porque é uma empresa inovadora. Então, a gente tem no nosso DNA toda essa questão de diversidade e inclusão. E aí, eu acho que a área tributária e o profissional da área tributária, eles são muito resilientes. A gente prova a resiliência todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Quando você agrega conhecimento, no meu caso, uma bagagem profissional, o tempo, né, de trabalho, o fato de eu conhecer as pessoas, transitar em várias áreas, ter uma voz ativa, né, participo de muitos congressos, a gente tem aí um mundo tributário que abre muitas portas, a gente está em várias câmaras, a gente está em vários grupos. Isso vai fazendo com que a diversidade e a inclusão seja um fator que você tenha a agregar. Agora, não vai ser uma gestão longa, porque a gente ainda tem um chapéu, né? Eu não sou 100% de ENAI, eu sou a profissional da área tributária que tem todo esse desafio que a gente está conversando aqui. Mas você, administrando o seu tempo e colocando um pouco do que é você por trás da área tributária, e posso dizer, uma pessoa formada, com mais de 25 anos de experiência, a diversidade vem para você mostrar que as pessoas podem. Sim. Então, a mentoria, que é um dos projetos, são vários projetos, faz com que você tenha um certo conteúdo para agregar. E eu ouvi já de várias empresas, e aí os grupos de DEI que eu estou participando, e fala... Pessoas é a chave para o futuro, né? O profissional é a chave para o futuro. Como que você vai construir toda essa bagagem? Você precisa de diversidade, porque as pessoas trazem diferenças e cada diferença ela é importante para um conjunto. Então, a gente precisa se antenar. Então, assim como a gente... Todos os dias tem uma lei nova, todos os dias eu aprendo com meu filho, porque ele sabe muito mais de diversidade, de equidade, inclusão do que eu. Então, faz com que a gente tenha mais um viés desafiador para poder agregar com o propósito da empresa, que é ser uma empresa inclusiva. Sim. O profissional de tech é um grande darwinista corporativo, né? Ele é resiliente, ele está acostumado às mudanças, se adapta, né? Eu acho muito inspiradora essa tua história, né? Porque tive aqui comigo também a Simone, que é de techs e virou jurídico, e virou compliance, virou RH, né? Então, é muito legal ver vocês assim tomando posse, né? Assim, exercendo esse protagonismo, assim, que parte de tech se vai para outras áreas. Quando você começou a carreira, né, você via lá um cenário na liderança de X homens para Y mulheres. Como é que você vem acompanhando essa transformação assim que está acontecendo de maneira vertiginosa, eu acho, né? Você concorda com isso, não? Sim, concordo. Tem uma mudança. Eu acho que, voltando lá, quando eu entrei na PwC, eu era uma das poucas mulheres. Quando eu fui para a Transaction Service, eu era a única profissional mulher ali, né, de gênero feminino, nas reuniões. E hoje a situação mudou. Agora, tem muito para mudar, porque a gente também precisa fazer com que as mulheres tenham carreira, que as mulheres alcancem essas áreas de liderança, saibam se colocar.
E aí, de novo, você precisa tanto do conhecimento técnico, quanto você precisa ter esse perfil de resiliência para fazer essa transformação. Quando eu falo de Schneider, a gente já tem um número de mulheres, mas a gente quer mais. A gente já assinou vários compromissos com o Pacto Global e a gente está fazendo acontecer. Eu posso dizer com muita honra que a gente não tem o problema de gap salarial. Equidade salarial já há 2 anos mais a gente já cumpre. Muito e a legal. gente já teve até a situação inversa. Do homem ter que receber mais por conta de uma mulher que já tinha um salário superior. Então, isso faz com que você agregue os seus valores junto com os valores da empresa que você atua no momento. Então, precisa de mais, com certeza, porque não são todos os setores, não são todas as áreas que têm uma presença feminina. Então, você vai, uma representação no governo é pequena, uma representação nos juizados, no Supremo Tribunal Federal, Sim. no STJ. Se perdeu até, né? Se perdeu. Então, assim, é uma luta constante, mas a gente está num processo. A gente tem que fazer acontecer. Sim. Tem que se preparar para isso. Tem que saber se colocar. E, de novo, eu acho que a inclusão ela não vem com agressividade. Ela não vem com a mulher querendo se transformar num perfil mais masculino. Ela tem que se colocar com propriedade. Ela tem que se colocar com conteúdo. E existe muito conteúdo. Sim. Então, as mulheres precisam se preparar para isso. É certeza. super importante. Muito, muito importante isso, com toda certeza. Agora, nesse contexto do protagonismo, se você tivesse um superpoder, Ana, qual é o grande problema do mundo que você resolveria? Nossa, Augusto. Pergunta de 1 milhão. A gente precisa de muita coisa. Muita coisa. Mas eu diria que se eu tivesse esse superpoder, eu daria uma equidade de educação. Eu trabalharia na educação. Porque eu ainda entendo que a educação é a chave para a transformação e é a base que as pessoas precisam para a gente ter mais segurança. Porque a gente não tem segurança nas ruas. Para a gente ter mais oportunidades. Para a gente realizar mais sonhos. Quando eu estava esperando ali na antessala, e como você mesmo abriu esse podcast, a gente está aqui na Faria Lima, um prédio super bonito. E pela janela, sabe a cena que eu vi? Um profissional colocando a sua vida em risco, pendurado numa cadeirinha, limpando o vidro do prédio da frente. Sim. Aquilo me choca porque quando eu vejo isso, eu falo, qual é a oportunidade que essa pessoa não teve? Sim. Se ele tivesse mais educação, não desmerecendo o trabalho, mas se a gente está aqui, se a gente fala de tecnologia, se a gente fala de transformação, por que não existe uma tecnologia para tirar o risco desse profissional que está ali pendurado no prédio, limpando? Então, a gente tem privilégios, a gente tem que agradecer todos os dias que, com base numa educação, você conseguiu abrir várias portas. E eu acho que o meu superpoder, eu iria para isso, para dar conhecimento, para dar educação, para que a gente tivesse um mundo mais de paz, mais seguro, mais digno, para que esse profissional pudesse estar ali com uma tecnologia diferenciada para colocar a vida dele num risco menor, porque não teria necessidade. Com certeza. Ele mereceria todo o mérito do mundo pelo serviço que ele faz, pelo risco que ele coloca na vida dele, da família, não sei a história do profissional, mas a gente está aqui dentro de uma sala com determinados privilégios. Sim. E a gente podia fazer uma transformação nisso com a educação. E a educação, ela nos permitiria falar verdadeiramente, com mais verdade, sobre meritocracia também, né? Porque é fácil falar. Eu sempre digo assim, numa corrida de 0 a 100, você saiu nos 40, nos 50, falar de meritocracia é fácil, né? Eu quero ver como fala com quem está no 0, abaixo do 0, né? Então, acho que a educação daria essa oportunidade para a gente falar
de uma maneira mais verdadeira sobre meritocracia também. Exato. E uma educação que fosse boa, uma educação que fosse desonerada. Porque hoje, para você alcançar um nível de educação, você tem um investimento muito grande. Sim. E essa educação ela deveria ser apta a todos, de uma forma igualitária. E aí sim, a meritocracia daquele que pega, e eu lembro muito bem do dia que meu pai me falou, olha, tá aqui o seu diploma, agora é com você. Uhum. A minha parte eu cumpri. Eu estou nessa fase com meu filho, né? Ele está agora indo para a universidade para eu passar o bastão e falar, agora você faça acontecer na sua vida. Sim. Né? O estímulo você teve, o apoio, o suporte, tanto pessoal como financeiro você teve. Agora faça acontecer. Exatamente. Eu falei isso com meu filho ontem. Que ele tem um plano de previdência privado que eu fiz, né, para ele, e eu digo, a hora que ele começar a trabalhar, ele que passa a botar dinheiro naquele VGBL feito há muitos anos atrás, né? E aí, a hora que começar a ganhar mais dinheiro, declarar imposto, vai ter um PGBL para poder deduzir, enfim, né? Isso. Então, eu acho isso muito importante. Muito bom. Quem é a Ana que não está no LinkedIn? Aquela da sexta-feira à tardinha até a segunda-feira de manhã. Olha, eu posso dizer que a Ana fora o LinkedIn não é só nesse período. Ah, não? Não. A Ana fora do LinkedIn é uma agenda bem pesada, porque eu sou uma pessoa que muito engajada em outras bases. Eu acho que a gente tem a base familiar, a gente tem a base da educação, a base profissional. E vem, acho que um pouco do DNA da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito religiosa. Uhum. E ela faleceu quando eu tinha 13 anos. Uhum. E aí eu sempre fui muito nessa questão de que religião é importante, no viés de que ela te dá força. Seja ela qual for a religião, é importante. E fora o LinkedIn, eu sou o quê? Eu sou uma pessoa muito ativa na questão da espiritualidade. Eu acho que tudo tem um propósito na vida. Tudo. E eu me encontrei muito com uma irmandade que eu frequento. Então, assim, eu tenho muitos compromissos. Porque essa força, essa resiliência, toda essa bagagem que a gente traz, eu não posso ser egoísta de não compartilhar. Uhum. E também de aprender que o dia que eu não estou bem, você vai e fala, nossa, tem gente muito pior. Uhum. E isso faz com que você troque. Então, eu gosto muito desse lado espiritual, que me dá um calendário muito, muito forte. Energia, né? De energia. E aí eu posso dizer que eu tenho várias noites da semana atuando dessa forma, como finais de semana, que eu também sou engajada nessas causas. Então, fora LinkedIn, eu sou a pessoa que quero deixar um legado, que eu acho que energia é fundamental. Posso dizer que seja uma pessoa também que guerreira para fazer acontecer. Uhum. E eu acho que essa luta, essas conquistas que a gente tem na vida, elas são super importantes e precisam ser compartilhadas. Então, eu não sou uma pessoa que terceiriza. Então, acho que demorei a ser mãe, mas fui mãe. Uhum. Nunca tive babá, mas eu sempre viajei. Uhum. Sabe? Essa questão de fazer acontecer, que gosta de ir no supermercado, que usa do delivery, aprendi, mas ainda gosto do físico, Sim. que eu gosto de ver as pessoas. Mas também eu gosto de festa, eu adoro dançar. Uhum. Então, assim, são várias atividades que me ocupam além do meu trabalho profissional. Você acredita mais naquela história da catraca para dentro, para fora da empresa, ou você acha que a pessoa ela é uma coisa só, Ana? Existem muitas catracas, muitas catracas. E assim, eu sou uma pessoa que, quando eu estou no trabalho, eu me entrego muito. E quando eu estou em casa, às vezes eu posso até trazer algumas coisas na minha mente do trabalho, diferente do que levar questões pessoais para dentro do trabalho. Sim. Isso eu separo muito bem.
Mas essas catracas, elas estão dentro de nós, da nossa mente. Você que derruba. Sim. Você que pode enxergar ali uma janela de vidro ou uma porta de vidro, você pode enxergar uma parede, você que vai avaliar se aquilo é algo que te impede ou se é algo que você pode passar. Então, para mim, a questão do equilíbrio mental, de você ter uma junção profissional e pessoal muito forte, dessa questão de ser feliz, de ser realizada, de batalhar. Dias difíceis tem, com certeza. Mas eu vim agora de Brasília, a gente teve um encontro de liderança e o time de vendas da Schneider, e foi um presente a palestra do Tandy, do vôlei. Fantástico. E ele fala, a vida é um jogo. E aí, se a vida é um jogo, todo dia você levanta para jogar. Sim. E está na sua mão o jogo. Está na sua mão treinar. Está na sua mão batalhar. Está na sua mão vencer. Porque o jogo não é o momento que apita o juiz e começa. O jogo é como você se prepara para jogar. Sim. E eu acho que é isso. Então, assim, essas catracas, você que tem que derrubar. São barreiras mentais que você tem que falar, não, eu vou além. Muito bom, Ana. E com certeza você inspira muita gente e está deixando aí um legado maravilhoso para essa geração que está chegando aí. Sabe que você comentou da questão das mulheres nessa carreira, e esses dias eu ouvi falar, não sei se você conhece essa história, quando a Ellen Grace, primeira-ministra do STF, tomou posse, ou estava para tomar posse, se descobriu que não tinha banheiro feminino no STF. Você conhece essa história? Não conheço, mas eu acredito. E aí tiveram que construir um banheiro feminino no Supremo Tribunal Federal. É incrível uma história dessa. É incrível uma história dessa. E que bom que hoje, se a gente tiver a diversidade dentro do STF, sim, você só tem que ter um banheiro. Exatamente. É isso, porque a gente pode ter o masculino, o feminino, você pode ter o banheiro que for. Isso. Desde que você, lógico, tenha ali sua estrutura de privacidade, mas você só precisa ter um banheiro. Então, também precisam se modernizar nesse ponto. Com certeza. Você estava falando de espiritualidade, eu lembrei de um livro que eu ganhei da minha avó há mais de 20 anos atrás, um livro lindíssimo, que fica aqui como Pitacos Culturais, que daqui a pouco mais nós vamos chegar neles, que chama A Viagem de Tel, de uma escritora, eu vou tentar lembrar o nome dela, francesa, chamada Catherine Clermont. Ela é uma filósofa, socióloga, e a história de um menino, do sobrinho, a personagem principal, ela tem um sobrinho com doença terminal e ela viaja o mundo entendendo as religiões. Inclusive, eles vêm no Brasil para entender Umbanda, Candomblé, o cristianismo e por aí vai. Muito lindo o livro. Assim, eu li ele há uns 20 anos atrás, guardo ele até hoje, tem uma dedicatória da minha avó. Muito legal. Eu queria te perguntar os pitacos culturais, o que você lê, o que você assiste de filmes, além do podcast Manicômio Tributário, é óbvio, qual podcast que você ouve, enfim, se você gosta de teatro, quais são os seus pitacos culturais, Ana? Tá, vamos lá. Bom, pitacos culturais, aí nessa linha que você falou da espiritualidade, o último livro que eu li é Bebida, Muleta Existencial. Eu conheço a autora, Regina Carvalho, e é um livro que traz exatamente a questão de que as doenças, as curas, as transformações estão dentro de cada um. Então, se você não quiser se curar, não vai ter ninguém que vá te curar. Quando fala de bebida, não é só a questão do vício da bebida, mas de tudo que pode ser um transtorno na sua vida. Porque a vida é fácil para viver. Quem complica somos nós. Nós somos os complicadores. Sim. Porque a gente pode, de novo, fazer de uma situação difícil só a situação difícil e se derrubar com ela, ou você ter uma força, uma energia para transformar aquilo numa oportunidade. Não quero dizer que não exista dor, sofrimento, nada disso. A gente não é um mundo de paraíso, não é.
um mundo de princesa, nada disso, pelo contrário. Mas é você ter força. Então, esse foi um livro muito bacana, que é o último que eu li, e ele traz exatamente esse viés da cura que está com você. Essa é uma grande mensagem. Falar de séries, eu não sou uma pessoa que assisto a tantas séries, porque eu tenho uma certa ansiedade de que eu não consigo falar 3 temporadas, 20 episódios, assim, isso me dá uma certa desespero ali. Entendo. Mas assisto. Tanto gosto lá da Casa de Papel, Lupin, questões assim de ação, de suspense, de ter uma inteligência, não que o propósito tenha sido o correto, mas de ter pessoas pensando e transformando, achei muito bacana a questão de séries. E gosto de livros de filmes de superação, né? O Menino que Criou o Vento. Lindo. Apaixonante. Sim. O que foi aquilo? Lindo, maravilhoso. Então, superação, Milagre da Fé. Eu sempre gosto de algo que combine uma situação real com uma situação espiritual, que faça uma junção. Esse é o que eu gosto mais do lado cultural. E gosto de dançar, como eu falei. Muito bom, muito bom. Com relação à superação, eu assisti um filme há 2 semanas atrás, chamado Niad, que é uma nadadora, que com 62 anos ela resolve nadar de Cuba até a Flórida. É um trajeto de 160 quilômetros. Ela tenta, dando spoiler, que ela tenta algumas vezes, e aí ela é queimada por mãe d'água, e ela consegue fazer. É um filme que fala muito de superação e fala também de etarismo, porque aos 60 e poucos anos, ela fala isso, né? As pessoas não acreditavam mais em mim, queriam que eu ficasse jogando damas, ela foi nadar e conseguiu, e ela tinha tentado fazer isso aos 28 e não conseguiu, e foi conseguir com 62. É um filme muito, muito lindo. E com relação ao livro, ouvindo você falar do livro, me veio uma frase do Sartre. O Sartre fala que não é sobre o que fizeram com você, mas é o que você fez com o que fizeram com você, né? Um pouco sobre isso, né? Fantástico. É uma frase incrível. Exatamente. Porque é o poder que você tem de transformar a sua vida. Eu acho que a minha história é muito de transformação. Sim. Né? Eu poderia ficar na minha vida singela, humilde, uma vida quando eu perdi minha mãe muito cedo, mas não, a minha mãe me fez uma grande guerreira. Sim. Minha mãe me deixou instruções ali, ela vinha de uma doença grave, eu tive todo um preparo para o momento de passagem dela. Então, com isso, é muito importante você construir essa história para que outras pessoas também possam transformar as suas vidas. Sim, muito legal, Ana. Ana, para mim foi um prazer te receber aqui. Eu ficaria a tarde toda conversando, mas eu sei que você tem tanta atividade aí. Eu fiquei muito feliz com a tua visita. Muito obrigado pela tua generosidade. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser assistido por tanta gente que vai se inspirar demais assim na sua trajetória, na sua história de vida. Eu tenho certeza. Eu tenho alguns avisos aqui, os avisos de praxe, de encerramento do nosso episódio. Como você sabe, eu sou Augusto Flores Oficial no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. O meu site é o augustoflores.com.br. O meu WhatsApp, você é atendido pela minha equipe, que passa para mim e eu vou atrás de você. É o 41 995 69 38 41. Você pode me contatar para mentoria, você pode me pedir um livro autografado com dedicatório, eu mando para todo o Brasil. Tem os meus cursos lá no website, também você consegue encontrar. E eu queria fazer mais uma vez um agradecimento especial à Bravo, que nos patrocina desde o ano passado e já estamos com um contrato renovado. A Bravo é uma Tex-Tech que atende mais de 6.000 CNPJs no Brasil em BPO, fiscal, contábil,
e de folha de pagamento, e que agora está fazendo um projeto muito bacana de fazer um diagnóstico dessa transição de reforma tributária. Vai fazer co-sourcing, outsourcing, vai internalizar, a Bravo consegue te ajudar neste diagnóstico. Era isso. Muito obrigado.